Olá, pessoal. Vamos continuar essa aula. Estamos finalizando falando sobre a RAPS, né? A Rede de Atenção Psicossocial. Então, a RAPS é a rede de assistência, né, às pessoas que sofrem de algum transtorno mental, né? É a rede que vai assistir aí as pessoas que têm algum sofrimento mental. A RAPS, como todas as outras redes, ela vai, né, se iniciar com a estratégia de saúde da família, né, a ESF, que é a porta de entrada do SUS, né, todas as redes elas começam com a atenção básica, então não é diferente com a RAPS, né, o primeiro lugar para assistir a pessoa com sofrimento mental, seja essa depressiva, seja essa ansiosa, seja essa esquizofrênica, é a estratégia de saúde da família. Entretanto, né, a gente sabe, infelizmente, das falhas, né, das dificuldades da atenção básica, então muitas vezes o atendimento inicial não é na estratégia de saúde da família. Mas vamos conhecer as demais instituições. Então, na RAPS, a gente vai ter como principal elemento o CAPS, né, que nós já falamos, qual é o papel do CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial, que é esse serviço substitutivo que vai dar essa assistência completa, né, biopsicossocial às pessoas em sofrimento mental, né? Então, o correto é que a pessoa seja atendida inicialmente na estratégia de saúde da família e aí, a partir da estratégia, ser encaminhada para o acompanhamento no CAPS, né, prevenindo a crise. Entretanto, se não acontecer essa detecção precoce daquela transtorno mental, esse paciente ele vai ser encaminhado para a emergência psiquiátrica. Por que não para o hospital psiquiátrico? Veja que o hospital está fora, né? Ele não faz parte da rede, ele está do lado de fora, porque ele é atenção terciária. A emergência psiquiátrica é um espaço de internação, né? É um espaço de um hospital de internação psiquiátrica, porém uma internação mais breve, né? Uma internação que vai durar aí de 3, no máximo 7 dias. Porque lembra que o objetivo da reforma psiquiátrica é, né, evitar ao máximo o isolamento desse paciente. Então, a gente não quer as internações prolongadas, né? Em hospital psiquiátrico, as internações elas vão durar de 45 a 95, aliás, 45 a 90 dias. Então, para que a gente não prive esse paciente, né, tanto tempo, né, por tanto tempo, a gente vai e usa da emergência psiquiátrica. Eita, passei, perdão. Aqui na nossa cidade, a emergência psiquiátrica, ela funciona, né, no Hospital Dr. Edgley, né? Aqui em Campina Grande, a emergência psiquiátrica funciona no Dr. Edgley. Então, os pacientes em surtos psicóticos, né, em surtos psiquiátricos, eles vão ser encaminhados não para o hospital psiquiátrico. Aqui em Campina também a gente só tem um, que é a clínica psiquiátrica Dr. Maia. Ele vai ser encaminhado para a emergência psiquiátrica. Agora, depende da demanda. Por exemplo, aqueles pacientes que a gente chama de egressos de hospitais psiquiátricos são aqueles que vêm de longas internações em hospitais psiquiátricos, que na época onde não era internação e sim moradia, que passavam 10, 15, 20 anos morando dentro dos hospitais, aqui em Campina, né, antigamente, no manicômio do João Ribeiro, por exemplo. Esses, infelizmente, alguns casos a gente já sabe que uma internação de 7 dias não vai ser suficiente para a estabilização do quadro. E aí, nesses casos, a gente já encaminha direto para o hospital psiquiátrico. Mas as primeiras internações, os primeiros surtos, eles são encaminhados para a emergência psiquiátrica. A gente tem também como instrumento da rede os hospitais gerais. Os hospitais gerais, né, são os hospitais comuns, né? O trauma, o Pedro I, né, os demais hospitais, que agora na pandemia a gente está com um funcionamento diferente, mas no geral, gente, os hospitais gerais, eles recebem investimentos financeiros do governo federal para separar leitos para a assistência psiquiátrica. Então, os hospitais gerais, se não houver vagas nenhuma na emergência psiquiátrica, né, e seja necessária essa internação breve, os hospitais gerais têm que fazer esse papel, eles têm que separar leitos para os pacientes psiquiátricos. Isso na teoria, né? Porque a gente sabe que na prática, no nosso caso mesmo da nossa cidade, nosso estado, a gente não tem leitos nem para pacientes comuns, quanto mais psiquiátricos.
A gente tem as residências terapêuticas, né? As residências terapêuticas são casas, gente, casas comuns, que elas foram criadas com o surgimento da lei da reforma psiquiátrica. Para que essas casas? Quando aconteceu o movimento da reforma psiquiátrica, então muitas agentes sociais, psiquiatras, psicólogos visitaram os manicômios, né? E aí foram fechando alguns e outros se adaptaram, se transformaram em hospitais psiquiátricos, né? De manicômios para hospitais psiquiátricos, já que foram extintos aqueles métodos. Muitos pacientes eles moravam dentro dos hospitais. Então, era 20, 30 anos morando dentro de um hospital psiquiátrico. E alguns eles não tinham mais família, eles não tinham ninguém, as pessoas simplesmente deixavam lá e sumiam. E aí, para esses pacientes, foram criadas as residências terapêuticas, que são casas que elas têm por lei, pela lei, né, da reforma psiquiátrica, por obrigação de serem construídas, né, no mesmo espaço, no mesmo, nas mesmas zonas dos CAPs, né, na zona urbana e próximo aos CAPs. Normalmente elas têm que ser construídas próximas aos CAPs. Essas casas são para pacientes que são egressos de hospitais psiquiátricos, ou seja, que moravam nos manicômios e eles não têm família nenhuma, não têm onde morar, e aí iriam se transformar em mendigos. E aí, para que isso não aconteça, foi criada essas casas para moradia desses pacientes. Lembrando que o paciente, para morar na residência, ele tem que ter o mínimo, né, de consciência, né, de juízo, para poder morar, porque é uma casa, né, não é um hospital, é uma casa comum como qualquer outra. Essas casas elas são sustentadas pelos recursos federais, né, os gestores da saúde municipais recebem o financiamento para o aluguel ou compra dessas casas. Nessas casas também temos os cuidadores, né? São pessoas que dão plantões de 24 horas ali, mantendo, né, a vigilância desses monitoramento, não diria vigilância, mas o monitoramento desses pacientes em relação às crises, né, para que eles, se tiver uma crise, seja feita a intervenção precoce. Mas esses pacientes são livres, eles moram na casa e eles têm o seu benefício para gastar com eles, com sua alimentação. Normalmente é perto do CAPS para que ele não deixe de frequentar o CAPS, ele tem que estar frequentando o CAPS semanalmente ou diariamente, mas esses pacientes que moram nas residências são pacientes livres, que eles vão para onde eles quiserem, a casa deles, é o lar deles, e eles podem ir e vir a hora que eles desejarem. Aí a gente tem o programa De Volta para Casa, que foi um programa criado também em 2001 com a Lei Paulo Delgado, e esse programa ele constitui-se como sendo uma bolsa, se eu não me engano, no valor de R$ 250, para incentivo dos familiares para trazer esses pacientes de volta para casa, né? Foi um problema muito grande quando a lei foi criada, extintos os manicômios, porque muitas famílias não queriam trazer esses pacientes para morar nas suas residências, né? Diziam que não tinham condições financeiras e muitas vezes não tinham mesmo, e não tinham condições de lidar com o tratamento daqueles usuários. E aí, essa bolsa do programa De Volta para Casa foi criada justamente para esses pacientes. Hoje é uma bolsa que não, né, não existe mais, apenas aqueles que já recebiam, que recebem, não foram criados, abertos novos bolsas, já que não existe mais, né, essa história de internação eterna, né, na verdade não era internação, era moradia, porque internação tem começo, meio e fim. E, né, fora da RAPS, fora da rede, a gente tem os hospitais psiquiátricos que constituem-se na atenção terciária. Então, se nada disso der certo, nenhuma dessas assistências der certo, é que a gente encaminha o sujeito para o hospital psiquiátrico, né, que aí funciona com a internação no modelo do isolamento, embora adaptado, hoje já se tem hospitais que trabalham com oficinas terapêuticas, né, com toda essa assistência individual e grupal, porém não deixa de ser um isolamento. Então, por isso que o hospital psiquiátrico, ele é sempre o último recurso, a gente sempre vai optar por ele como o último recurso. E ele está fora da rede porque ele deve ser fechado, né, deve ser extinto, sendo substituído pelo CAPS. Entretanto, eu tenho que ressaltar que agora no ano de 2019 foi criado aí uma nota técnica de saúde mental, na época do ministro Mandetta,
onde se pedia, né, uma mudança aí na RAPS, trazendo o hospital psiquiátrico para dentro da RAPS e o CAPS deixando de ser um serviço substitutivo, sendo o hospital um serviço complementar. Então, ele passava a deixar de ser uma opção final para ser algo como sendo tipo uma opção primeira. Então, isso vai totalmente de encontro à lei da reforma psiquiátrica. Infelizmente, a nota técnica ela foi extinta, não foi acatada, felizmente, mas era o intuito do governo atual. Além disso, né, na nota técnica também, ela traz sobre a internação de crianças e adolescentes. Então, é terminantemente proibida a internação de crianças e adolescentes em hospitais psiquiátricos, mas na nota técnica traz como sendo, aliás, trazia como sendo permitido, tendo uma assistência devida, uma separação dos adultos, mas podia acontecer a assistência de crianças e adolescentes em hospitais psiquiátricos. Isso é totalmente absurdo, né? Fora do comum, uma situação absurda internar crianças em hospitais psiquiátricos. Felizmente que os conselhos federais de psicologia e psiquiatria conseguiram vetar, né, essa nota. E, além disso, tinha-se também, lá na nota técnica, a compra, né, o financiamento do SUS de aparelhos de eletroconvulsoterapia. Então, a nota queria trazer de volta os eletrochoques para dentro dos hospitais psiquiátricos públicos. E a gente sabe, né, pessoal, o país que nós vivemos, com certeza não ia ser utilizado como sendo algo positivo. Com certeza a gente ia retomar os métodos punitivos de antigamente. Mas graças a Deus a nota foi vetada, né? E a nota também diminuía os recursos, né, os investimentos de recursos no CAPS. Como o CAPS, para a lei de Paulo Delgado, ele é o serviço substitutivo, então o maior investimento de recursos financeiros é no CAPS. O hospital psiquiátrico, o recurso é mínimo. Só que a nota técnica propunha o contrário, um aumento ou até um igualitário o investimento financeiro entre CAPS e hospital psiquiátrico. Felizmente a nota foi derrubada, né? E não aconteceu aí esse sofrimento. A nota também traz sobre a questão da dependência química, né? Trazia sobre a opção pela abstinência total e não na redução de danos, né? A redução de danos eu vou falar na aula sobre dependência química, mas também felizmente vetado. Então nós finalizamos essa aula com a rede RAPS, né? Com a rede de atenção psicossocial. As referências que eu utilizei, e vamos aqui finalizar com uma revisão sobre o que nós estudamos. Primeiro, né, a trajetória das instituições psiquiátricas no Brasil e no mundo, que a gente começa com os asilos ou leprosários. Segundo, o rompimento dos asilos com o PNEL, né, a figura que rompe e dá o status de doença à loucura e cria os manicômios. Os tipos de assistência dos manicômios, né? Então, a gente tem o asilo, o manicômio, o surgimento do CAPS, aliás, o asilo, o manicômio, os hospitais psiquiátricos, né? Que o manicômio muda para o hospital psiquiátrico e a gente vai e cria os CAPS. Essas são as instituições de referência de saúde mental no mundo, né? Aliás, no Brasil. Perdão, no Brasil, né? No mundo, no Brasil é outro modelo, não é CAPS. Aliás, fora do Brasil. A gente tem essas instituições, a gente tem o PNEL, a gente tem o movimento da luta antimanicomial da década de 80, né? Incitado como figura na figura do Franco Basaglia, inspirado em Basaglia, e no Brasil como referência a gente tem a Anísio da Silveira. A gente tem a criação da Lei da Reforma Psiquiátrica em 2001, né? Os princípios da Lei da Reforma Psiquiátrica, deshospitalização, desinstitucionalização e ressocialização. A gente tem a RAPS, né? E os seus instrumentos, a emergência psiquiátrica, as residências terapêuticas, o CAPS, a estratégia de saúde da família e o programa de volta para casa, né? Aí são alguns dos nossos conceitos discutidos nessa aula. E até a próxima aula, gente.